Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Carlos, sou responsável pelo Centro de Excelência de Inovação da Noesis. Comigo hoje, e obrigado, antes de mais, a ambos, está o Test Manager da NOS, o Paulo Grilo, e o nosso gestor de produto da ferramenta de automação de teste Testing On, o Tiago Honorato. Muito obrigado por vocês terem vindo. Vamos fazer aqui uma conversa agradável sobre a automação, falar um bocadinho do caso nós e, no fundo, um caso onde acho que nós os três temos muita experiência, já lá vão 15 anos, não é? Mas olhando um pouco para aquilo que é a realidade onde está enquadrada nós, do mercado e os setores, alguns números nos dizem que, isto vale o que vale, mas são números que deambulam por aí, que um cliente, à terceira experiência negativa numa empresa de telecomunicações, que tem tendência a sair e ir escolher outra. Okay? Outro me diz que 50% dos clientes dizem que a empresa só me dá atenção quando eu digo que me vou embora. Portanto, valendo o que vale. Mas eu julgo que o principal fator aqui será o time to market. E, portanto, cada vez mais temos a concorrência aí em cima, cada vez mais é necessário colocar novas features, o negócio ter mais agilidade. E é dentro deste contexto que hoje vamos aqui um pouco falar também na vertente da qualidade, mas sim um foco aqui muito grande naquilo que a automação traz-nos de vantagens neste contexto. E começo por ti, Paulo, perguntando que é neste contexto de qualidade como um todo, para responder a esta agilidade e esta rapidez toda que o mercado necessita, como é que a nós esteve e está neste momento com essa estratégia? Certo. Aqui há uns anos, a nós reviu a estratégia, nomeadamente de desenvolvimento e de desenvolvimento de produto, para uma estratégia mais agile. Pronto, em que, no fundo, em que criou equipas com foco no produto. E quando esta estratégia mudou, não é? No fundo, ter um ciclo de desenvolvimento mais focado em projetos Lean, com esta estratégia nós sabemos que precisávamos de ter uma posição e uma posição forte e uma estratégia segura a nível da automação. O que, pronto, isso também deu-nos uns sinais vermelhos, porque já tínhamos tido histórico, já tínhamos experiência ao nível de automação, tínhamos algumas experiências que não correram com sucesso a nível de automação de testes. E que, pronto, que isso nos dava aqui alguns sinais vermelhos para estarmos atentos, mas que de qualquer maneira não havia hipótese de não passarmos para uma estratégia ou não procurarmos uma estratégia de automação, porque com ciclos de desenvolvimento mais curtos, com entradas periódicas em produção e com funcionalidades de produtos que iriam crescer e que o tempo para testes iria se manter, não precisávamos mesmo de ter uma estratégia de automação. Os vossos ciclos de release são muito curtos, não é? Sim. Antes desta alteração estratégica, nós tínhamos releases mensais. Pronto. Quando houve este primeiro choque em que começámos a ter squads, já no início muito focados para as interfaces digitais do cliente, não é? Aí começámos a ter ciclos de desenvolvimento de 3 semanas. Pronto. O que significava era de 3 em 3 semanas tínhamos novas features para testar e de 3 em 3 semanas tínhamos uma regressão que ia aumentando, não é? Porque as funcionalidades iam crescendo e o tempo para testes era sempre o mesmo. Pronto. Era impossível não ter uma estratégia de automação de testes, porque senão iríamos começar a ter ciclos de testes superior aos ciclos de desenvolvimento. Pronto. E não era ágil. Exato. Tiago, na tua perspectiva e na tua experiência, já daqui a alguns anos, bastantes anos, quais é que são os principais desafios que hoje em dia as empresas enfrentam neste contexto do processo de automação de teste? Certo. Portanto, e o Paulo referiu um bocadinho, portanto, nós tivemos esta experiência também na nós não tão positiva e noutros clientes também, onde estávamos
a começar esta fase de automatização de testes, utilizando algumas ferramentas que existiam no mercado, técnicas, e, portanto, aí precisávamos de pessoas mais técnicas, portanto, developers, que, para já, não há muitos no mercado, não tantos como seriam necessários, e depois os developers, maioritariamente, preferem desenvolver novas aplicações, desenvolver novas soluções e não tanto automatizar processos e automatizar testes. Portanto, aí foi logo uma dificuldade de termos perfis para usarem essas ferramentas mais técnicas para automatizarmos testes. Depois tínhamos, portanto, estes developers a automatizar testes e tínhamos os testers funcionais manuais que realmente percebiam do negócio e portanto, que perdíamos tempo nesta passagem de informação, portanto, dos testers funcionais manuais para os developers de automação, porque estavam ali apenas para desenvolver. Depois, não havia integrações entre as ferramentas de automatização de testes e as ferramentas de gestão de testes, ou seja, nós executávamos os nossos casos de testes automáticos, os resultados e evidências ficavam num sítio e o repositório de testes funcionais manuais estava noutro. Portanto, mesmo para tirar indicadores e dashboards, não era tão simples e perdia-se tempo nesta consolidação. E, portanto, eu acho que estes foram os desafios, e ainda são, se calhar, para algumas empresas que não tenham ferramentas como, por exemplo, o Testing On, que enfrentam e irão enfrentar cada vez mais, como o Paulo estava a dizer, com desenvolvimentos mais ágeis, mais rápidos, os testes manuais não chegam. Sendo que, obviamente, o Testing On é uma ferramenta que, mesmo sendo um low-code ou no-code, como queiram chamar, é uma ferramenta que pode ser usada por técnicos Claro. dentro do contexto de desenvolvimento, inclusive das integrações de continuous testing em pipelines, a própria ferramenta permite fazer esse contexto de facto, ela tem o condor de conseguir, para além daquilo que é colocar as equipas não funcionais a realizarem os seus contextos de teste, seja A/B testing, seja, enfim, depende muito do teste que for necessário fazer, mas também possibilitar às equipas funcionais a integração da automação de uma forma mais aprazível e, eu acho que, recorrente no contexto da atividade de testes do dia-a-dia. Paulo, como é que encaixou aqui a ferramenta neste contexto, na estratégia da nós? Pronto, sabíamos que precisávamos definir uma estratégia, tínhamos um requisito que era o ideal, nós precisávamos, aquilo que o Tiago estava a dizer, havia aqui um conflito, não é? que era aqui um conflito de skills, no histórico, no passado que a gente teve, que no fundo era, precisávamos de pessoas com skills de desenvolvimento para desenvolver os testes, mas depois tínhamos os skills funcionais e as pessoas que compreendiam funcionalmente os produtos não eram a mesma pessoa, não é? Ou seja, normalmente eram pessoas com skills diferentes e dificilmente conseguíamos ter a mesma pessoa com os dois skills. Por isso, nós queríamos uma ferramenta que conseguisse abstrair isso. Nós queríamos dar poder à pessoa funcional, não é? À pessoa que está na squad e que está diariamente nas reuniões e está a trabalhar em equipa, queríamos lhe dar poder para poder automatizar os seus testes. Esse era um dos requisitos. O segundo também queríamos dar visibilidade. Não queríamos que fosse algo técnico da equipa de testes, não é? Queríamos que fosse algo que fosse uma ferramenta de trabalho para toda a squad, não é? Algo que fosse aproveitado tanto pelos Product Owners, Scrum Masters, pelos developers, algo que todos conseguissem consultar e ter acesso e ver o resultado dos testes. E depois tínhamos aqui uma série de requisitos técnicos também importantes, não é? Precisávamos de fazer testes a aplicações móveis, a portais, em diferentes browsers, em diferentes sistemas operativos. Pronto, era assim o desafio que nos pôs à frente. A gente andou à procura, ou andámos a ver que framework, a procurar, ou a ver se aparecia uma framework que conseguisse dar resposta a estas necessidades. Abranger, não é? Sendo que nós sabemos que
tudo teve o seu caminho, não nasceu, foi, não se criou, e parece-me a mim que a componente do processo também é o fator primordial para que, mesmo com uma ferramenta com o Testing On ou com outra ferramenta do mercado, este próprio processo tenha sucesso. E acho que, nesse contexto, a introdução para os testers mais funcionais é importante, mas, Tiago, que outros benefícios é que, para além destes de Sim. utilização, tu Sim, podes partilhar? Pronto, o Testing On, obviamente, tem vindo a evoluir e a nós tem tido um papel também muito importante nesta evolução, mas, obviamente, o objetivo principal do Testing On é permitir, é dar os tais superpoderes aos testers funcionais manuais ou outra pessoa, estamos aqui a falar nos testers, mas como o Paulo disse, outras pessoas podem utilizar, para poder automatizar testes. Portanto, a pessoa conhece o negócio, conhece os processos e o Testing On oferece-lhe uma forma fácil de automatizar testes. Essa é a principal vantagem de usar o Testing On. Depois, obviamente, tem outras grandes vantagens, como as integrações com as ferramentas de gestão de testes mais usadas no mercado. E aqui, quando eu falo em integração, portanto, conseguimos ter os resultados e as evidências dos casos de testes que nós executamos a partir do Testing On automaticamente gravados na ferramenta de gestão de testes, o que é excelente para quem depois vai validar as execuções, os resultados. Se houve algum erro, temos logo as evidências e o porquê de ter acontecido esse erro. Okay? Portanto, temos integrações com ferramentas de Continuous Integration e Continuous Deployment, para quando há uma passagem de ambiente ser executado o número de casos de teste, os casos de teste que nós quisermos configurar no Testing On para executar, para permitir até uma passagem automática para o próximo ambiente, caso determinadas condições dos testes, ou se os testes forem 10 testes críticos, se passarem os 10, portanto, a aplicação pode passar para o próximo ambiente, se falhar um, já não passa. Portanto, todas essas configurações. Obviamente, temos tido também, no desenvolvimento do Testing On, uma preocupação muito grande, porque nós, quando falamos em automatização de testes, temos sempre de falar na manutenção desses casos de teste, e quando começamos a ter um volume grande de testes automáticos, ao criarmos o caso de teste, se fosse numa ferramenta normal, teríamos de ter muito cuidado como o desenvolvíamos, para depois a manutenção não ser tão difícil e não termos tanto esforço gasto nessa manutenção. Portanto, no Testing On temos mecanismos de manutenção também muito avançados e portanto, temos outras configurações também no Testing On que podemos ter, de agendamento de execuções, portanto, de plano de execução de testes, portanto, todas essas configurações. E, em termos de integrações, temos também, para além da gestão de integração com a ferramenta de gestão de testes e com ferramentas de Continuous Integration e Continuous Deployment, temos também integração com device farms, onde o Paulo estava aqui a falar há bocado em testes mobile, onde é muito importante, não só testar em simuladores, porque isso, simuladores locais conseguimos gerar com facilidade, mas também executar esses casos de teste em dispositivos móveis físicos. E, portanto, temos aqui também integrações com essas device farms, onde o teste é executado em dispositivos móveis físicos, à nossa escolha, e todos os resultados e todas essas evidências que são executadas nesses testes, nesses devices que estão na cloud, são também guardados automaticamente na ferramenta de gestão de testes. Portanto, todas estas integrações, todos estes mecanismos, também temos aqui a introdução de inteligência artificial para perceber se o erro que aconteceu foi mesmo um erro ou se é um erro do próprio script, e, portanto, diria que estas são as funcionalidades mais importantes da ferramenta. E à medida que o processo próprio da automação vai evoluindo, novas necessidades também vão aparecer. E já lá iremos. Exatamente. Portanto, antes de lá ir a esse ponto, que eu parece importante, pergunto ao Paulo como é que o Testing On, do ponto de vista de eficiência operacional, contribuiu para o vosso processo de teste de nós. Sim. Neste momento é fácil a gente olhar
Agora, no fundo, o processo que temos hoje e a forma como ele cá chegou. Parece fácil, não é? Parece que foi fácil. Pronto, hoje em dia, foi aqui várias tentativas e procurar aqui a melhor forma, mas hoje o normal, o dia-a-dia de um tester numa squad é, durante o dia, os ambientes de uma app, de um portal, às vezes estão instáveis, já há subida de código durante o dia parte-se as aplicações, corrige-se defects, há evolução de código, isso assim, há várias alterações. Habitualmente, todos os dias, durante a noite, é corrida uma regressão. De manhã, nas daily meetings, nas stand-up dailies, o tester da squad leva qual é o status do sistema, o relatório, tal e qual como ficou o ambiente no final do dia de ontem, do dia anterior. Pronto, e conseguem avaliar e atacar até os próximos pontos. E depois é o ciclo normal, durante o dia vão-se tentar corrigir problemas, durante a noite corre a regressão, de manhã, na daily, temos ali com o status da aplicação, se as coisas estão boas ou não, para fazer a release. Cada vez mais, o que estamos... Isto tem sido aqui um constante, não é? Às vezes, de passos disruptivos que a gente... que nos surgem e que tentamos em conjunto, não é? Arranjar soluções e isto cada vez mais tem vindo a ter mais testes a correr em menos tempo. Passámos de soluções em que tínhamos desktops com racks do USB cheio de telemóveis ligados a correr testes, em que era preciso fazer manutenção, ir lá e ver quando é que os telefones funcionavam e não funcionavam, até que em poucos meses demos cabo dos telefones todos e as baterias incharam e tentámos arranjar outra solução. Foi aí que seguimos aqui a proposta de subscrever uma solução na cloud com terminais reais, pronto, em que deixámos de ter em que temos uma pool de terminais na cloud disponíveis e em que os testes estão executados e nós conseguimos ter as evidências. Tal e qual como também no início começámos por ter desktops a correr em testes em portais web, de desktops passámos para VDIs, houve aqui um aumento exponencial, de VDIs passámos para browsers Docker, foi outra vez multiplicar por 10, e agora estamos a preparar uma infraestrutura em Kubernetes para, mais uma vez, para dar aqui um pulo e para regressões que hoje demoram um dia a correr, tentar paralisá-las de forma a correr em poucas horas. Pronto. E é aqui que estamos. No fundo, o que nos pedem é isso. O que nos pedem tem no fundo, os ativos, que têm os testes automatizados, conseguem aceder aos resultados rapidamente e o desafio cada vez maior é, eu tenho aqui uma alteração de código que preciso colocar hoje e que ainda quero ver se vai esta noite para a produção. Consegues correr uma regressão em 2 ou 3 horas? Ou o que é que consegues correr em 2 ou 3 horas para mitigar o máximo de risco para poder fazer a release esta noite? Pronto, e o que a gente agora o próximo passo é cada vez mais darmos capacidade aqui à nossa framework para conseguir correr estas baterias de testes que estão tão grandes, não é? Em cada vez menos tempo, paralisar ao máximo. Essa dimensão das baterias é um fator preocupante, que é, nós queríamos, vamos automatizar, mas depois o tempo que elas demoram a correr, e julgo que na nós temos experiências até de ir quase até aos 12 dias, pelo que eu percebi, ou 2 semanas à volta disso, e que conseguiram, com todas estas estratégias de introdução, primeiro das VDIs, depois dos Dockers e agora os Kubernetes, ir reduzindo esse ponto, que para mim é um dos pontos principais da automação, que é o controle da execução e, obviamente, o benefício que tem a automação, que é as pessoas veem valor, e ao verem valor, por favor, eu também quero que seja executado, porque eu vou ter uma entrega crítica e eu preciso que seja. Isso acaba por ser um volume muito maior, consoante a confiança que as próprias equipas vão ter, não é? Acho que é um bocadinho isso. Tiago, sabendo nós que há outras ferramentas no mercado, não nos vamos esconder atrás disso, que benefícios é que tu achas que o Testing On tem em relação a essas ferramentas do mercado? Coisas positivas, coisas negativas, mas qual é a tua opinião sobre isso? Certo. Antes disso, a importância da automatização de testes, como já
como já referiram aqui, nós aqui na Noesis somos apologistas, obviamente, da automatização de testes. E porquê? Porque os desenvolvimentos, como já foi falado, são cada vez mais rápidos. Sendo mais rápidos, há mais desenvolvimentos e os testers manuais, portanto, não conseguem testar tudo. Portanto, obviamente, vão testar as novas funcionalidades, se calhar conseguem testar algumas das funcionalidades core que nós chamamos as funcionalidades de regressão, não é? E, obviamente, temos de introduzir aqui alguma automatização para que, quando se introduz uma nova funcionalidade, querermos garantir também que as funcionalidades que foram desenvolvidas há mais tempo que continuem a funcionar. Muitas vezes, quando há uma instalação de uma nova funcionalidade, se não foi testada uma funcionalidade de core, pode haver aqui um dano colateral. E, portanto, nós sempre fomos muito apologistas da automatização para isso mesmo, para automatizar estes testes de regressão à medida que se vai desenvolvendo a aplicação e que esta bateria de regressão também vai aumentando. Pronto, e aqui o Testing On, já falámos um pouco, mas permite-nos isto, permite-nos que pessoas não técnicas, mais uma vez, possam automatizar testes, permite que essas pessoas também desenvolvam mais rápido os testes, permite também que, ao automatizarem os casos de teste de forma mais ágil, consigamos atingir números de testes de regressão também muito altos e de forma muito fácil. E não só os testers manuais podem utilizar a ferramenta, como também outras pessoas da squad. Esta é a maior vantagem, já falámos das outras, e vem aí mais umas funcionalidades-chave no futuro, se calhar posso já adiantar, Paulo? Posso? Pronto, no futuro, o que é que nós pensámos aqui para o Testing On? Vamos disponibilizar, neste momento já existe um algoritmo para identificação de objetos mais específica para OutSystems, que é uma framework que gera código e, portanto, automatizar testes em OutSystems tem aqui algumas questões mais técnicas e nós também ajudou-nos a perceber aqui como é que a melhorar este algoritmo que já existia. Portanto, vamos ter agora, num futuro próximo, uma nova versão que vai ter a possibilidade de fazer estas manutenções dos casos de teste automaticamente. Okay? Vamos disponibilizar APIs para o Testing On, ou seja, se os nossos clientes quiserem ver quantos casos de teste nós criámos no Testing On, as execuções, quanto tempo é que demorou as execuções. Portanto, toda a informação que nós temos na base de dados do Testing On vai ser exposta por APIs para os nossos clientes usarem a ferramenta que quiserem, Power BI, Grafanas, Datadog, portanto, os nossos clientes vão poder aceder aos dados que temos no Testing On para poderem ter dashboards live para verem como estão a ser executados os testes. E depois não podia deixar de falarmos aqui um bocadinho de GenAI, não é? Pronto, e a desafiar para isso. Então, sim. Vamos falar dessa buzzword tão popular hoje em dia. Exatamente, sim. Pronto, essa é uma... Nós já estamos a trabalhar há algum tempo sobre isso, não podendo eu desvendar tudo, obviamente, mas é porque sairá nas próximas comunicações, mas posso, obviamente, dizer que já temos tido aqui um trabalho, isto não só para o Testing On, porque vai ser um add-on para o Testing On vai ter integrado, mas para clientes que não tenham Testing On, portanto vai ser aqui tipo um plugin que possa ser usado também por outros clientes, mas aqui obviamente que ganha com a integração com o Testing On, porque a ideia é, numa primeira versão, nós conseguirmos, através de GenAI, ler, portanto, as user stories de algum projeto, um projeto específico, e a partir dessas user stories gerarmos casos de teste. Portanto, não posso ir muito mais à frente, mas a ideia será a partir dessas user stories gerarmos automaticamente casos de teste, validar os casos de teste que foram gerados, porque nós nos testes que temos feito
Há aqui alguns casos de teste que podem não fazer sentido e, portanto, escolher os que fazem sentido, gravar e ficar automaticamente gravado na ferramenta de gestão de testes que está integrada com o Testing On. Okay? Pronto. E esta é, obviamente as outras são importantes, mas esta vai permitir a poupança aqui também de tempo e de esforço, de especificação de testes manuais. Aqui não tanto a parte da automatização, isso depois seguirá numa segunda fase, e essa aqui não posso mesmo falar, mas irá para uma segunda fase, mas nesta primeira fase é o que nós estamos aqui portanto, a testar já há algum tempo, é este próximo passo na geração de casos de teste manuais, ok? Porque poupa-se muito tempo de especificação de testes. Expectante. Vou terminar contigo, Paulo. Perguntando essencialmente, assim, obviamente que toda a tua experiência que já tens do processo é grande, não só com esta ferramenta, mas com outras ferramentas, portanto, não puxando sempre a brasa à nossa sardinha, nós sabemos que o Testing On por vezes não chega a determinado tipo de contexto e nós temos que ter outro contexto em termos de tool para fazer esse projeto, mas do teu ponto de vista, em termos do processo de testes, tudo aquilo que já conheces e conheces bem, para além daquilo que é o grande desafio hoje em dia, que é a paralisação da execução via Kubernetes, que eu acho que vai ser um desafio para nós todos e estamos muito empenhados para que isto seja de facto uma realidade, porque começa a ser, com a dimensão dos cadernos e catálogos de automação que hoje em dia vários clientes têm, uma necessidade. Portanto, já não é, vamos querer ter, não, é de facto uma necessidade. Mas eu queria que me apontasses, já destacaste aqui alguns benefícios, alguns contextos onde, em termos de eficiência, no vosso ciclo de vida isto foi importante, mas voltando ao meu início, que é o nosso time to marketing de telecomunicações, é brutal. É muito, não que os outros também não o sejam, mas obriga-nos a ter muitas funcionalidades, a concorrência não nos dá descanso, e eu falo, já quase que me considero também um telecomunicador, desde os meus tempos, acho que desde que trabalho em tecnologia, sempre trabalhei em telecomunicações, a maior parte da minha vida, mas tens algo a destacar de tudo aquilo que já falámos, mais algo que tu acho que possamos aqui deixar? Pronto. É uma coisa que acho que é a grande mais-valia, não é, do Testing On, é um bocadinho a relação, e que se calhar faça outras ferramentas. Eu acho que é um bocadinho a relação que a nós e a Noesis consegue ter, não é? Porque é um bocadinho o que tu dizes, os desafios aparecem quase todas, não é, todas as semanas, pelo menos todos os meses acontece um desafio novo, um problema novo, e que o que tem acontecido até hoje a gente consegue ter sempre uma porta aberta e conseguir mais uma feature nova, uma nova keyword, certo. Ou um fix, ou uma coisa assim, para conseguir responder. No fundo, nós também prestamos um serviço interno, não é? Quando temos uma quantidade de squads, não é? Com necessidades e nós quando tentamos responder a essas necessidades, também estamos a prestar um serviço interno. E o termos uma ferramenta em que nós conseguimos tentar influenciar, não é? Para priorizar alguma feature, não é? E conseguir aqui uma customização específica, uma keyword, antecipar uma keyword que vamos precisar. Aconteceu aqui há pouco tempo para o Salesforce. Precisamos de 2 ou 3 keywords específicas para Salesforce, porque tínhamos uma solução business to business em que estávamos a querer automatizar e estávamos com constrangimentos. E era algo que era necessário. Pronto, o facto de haver essa comunicação e conseguirmos influenciar e conseguirmos estarmos todos com os mesmos objetivos, pronto, isso tem sido acho que para nós, se calhar, é a maior mais-valia que temos em relação a olharmos para outras ferramentas, não é? Conseguirmos aqui uma comunicação mais fácil. É a realidade. E depois, também posso partilhar, acho que também é importante, pelo menos para nós acho que tem sido, acho que as coisas
mal ou bem, acho que tem corrido e temos crescido e acho que temos este objetivo, temos estado a cumprir, não é? Com o auxílio do testing on, mas os testes automáticos é algo que dentro da área de sistemas de informação e mesmo fora, é algo que a mais-valia é reconhecida. Acho que também tem muito a ver com perseguir o objetivo, não é? No apoio às squads, estar sempre atento às necessidades e às dificuldades que as diferentes equipas vão sofrendo, porque cada equipa tem as suas prioridades e se ver que não é uma solução, vai tentar procurar outras soluções e nós acreditamos que esta é a melhor solução. Portanto, é tentar arranjar respostas aos desafios que cada squad do seu lado do uniforme, individual vai tendo e tentando responder. É ter o champion que vai sempre mantendo o foco das equipas e mantendo o trilho sempre... Sim. Acho que é importante porque acho que permite bons resultados para todos e uma uniformização dentro da organização, que é algo que depois todos temos essa mais-valia, não é? Carlos, muito obrigado pelo vosso tempo. Acho que foi excelente. Muito obrigado pelas vossas dicas e, essencialmente, aquilo que é o momento de hoje de algumas empresas, umas já com uma velocidade diferente, mas que têm, por exemplo, temas de catálogos demasiado grandes e que precisam da organização para que eles, no fundo, façam aquilo que é o objetivo, que eu faço sempre, nós devemos fazer a automação que interessa e não ter aqui cadernos enormes. E acho que hoje... obrigado, Paulo, pelo vosso contributo aqui para o contexto Testing On e para a Noesa, e obrigado pelo aquilo que é e será sempre uma parceria que eu acho que só assim é que se consegue, porque os desafios, de facto, mesmo tecnológicos, são enormes. Neste caso, por exemplo, os objetos Top Systems, os objetos de Salesforce, todas as novas tecnologias que estão a aparecer, tem que haver esta simbiose e obrigado por isso e obrigado a ambos por este bocadinho. E até uma próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado.